Boa noite. Álvaro Costa já está entrando, a Cauane com a Laís está aí. Um beijão para vocês aí. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, não, boa noite, Boa Álvaro. noite, tudo bem, Ale? Como é É, que você tá aí? Tudo bem? eu tô bem, graças a Deus, tô em quarentena, tô em casa, me cuidando pra caramba, saindo até quando eu tenho que sair, que eu moro sozinha, de luva, porque eu não quero encostar em nada. Isso aí, Não Ale. é só que não é só questão de Covid, porque nós não podemos ficar doentes nesse momento. Isso Álvaro, mesmo, eu quero Ale. agradecer de paixão, eu te admiro demais. Já isso do passado, eu já te escrevi isso porque sobre outros estudos e eu falei, nossa, eu não acredito, o Álvaro, meu amigo, aquele que foi uma vez na minha casa, ele é tudo isso, eu não sabia. Obrigado por você estar aqui conosco, com seguidores, porque tá tendo muita fake news, Álvaro. Eu fico muito triste com isso e por você disponibilizar, você está na linha de frente, eu vejo que você está fazendo um trabalho super fora de estar no hospital, você também está tentando passar coisas à população, e isso é muito importante, por isso que eu queria ter esse bate-papo com você e com seguidores perante a isso. Primeiramente, gostaria que você contasse para nós como você entrou na medicina, por que você caiu nessa área de infectologia, para o pessoal saber um pouquinho de você também, depois, porque na televisão nós só vemos o professor Álvaro Costa e não fala muito sobre você também. Tudo bem, Ale? É um prazer estar com você. Eu vou falar um pouquinho de mim como mestre, depois vou falar um pouquinho da minha vida como um fã de basquete, porque foi aí que eu conheci você e toda a gente, nós começou a nossa amizade. Bem, gente, eu sou médico infectologista, já trabalho com isso já faz mais de 10 anos. Escolhi ser médico e escolhi a especialidade pelo amor mesmo à infectologia. Quando eu comecei a fazer medicina e ser aluno da faculdade, era o momento da epidemia do HIV, aquela coisa que me magnetizou para fazer especialidade, para ser infectologista. Porque quando a gente é médico, a gente pode escolher qualquer coisa, né? E poucas pessoas escolhem ser infectologista, porque é um mundo diferente, né? A gente lida com populações que têm um sofrimento muito grande, populações marginalizadas, populações que não têm muito acesso ao serviço de Uhum. saúde, né? Então, para mim, foi uma escolha muito baseada na emoção mesmo, de gostar mesmo, de cuidar das pessoas, de tentar aliviar o sofrimento. E a ponte do HIV foi o que me motivou a fazer a especialidade. Obviamente, ser infectologista envolve uma série de outras doenças importantes no Brasil, né? Também doenças que são muito Sim. negligenciadas, a tuberculose, as doenças sexualmente transmissíveis, né? E o gancho do coronavírus veio, né? É uma doença, uma pandemia global. A gente está vivendo isso agora, isso está mudando a vida de todo mundo, está mudando a vida de quem faz esporte, né, Ale? E a gente pode até fazer um gancho aí com todas as notícias que aconteceram nessa área aí de esporte competitivo, né? O cancelamento das Olimpíadas. Infelizmente não podia ser diferente disso, por mais que tenha trazido muita frustração para os amantes do esporte, né? E quem estava treinando em alto nível para participar de uma competição, né? Mas não tem como, né, acontecer uma Olimpíada e competições de alto nível com todo esse risco, né? Esporte, imagina só, Lê, você lá pegando um rebote, né? No meio daquele garrafão cheio de jogadora, encostando, abraçando. Olha a dificuldade, não dá, né? Não tem como, Não, né? Entendeu? Imagina é, que problema, né? E a minha relação com o basquete foi de amor, né? Porque eu sou um fanático mesmo, né? A gente fica triste porque essa decadência, infelizmente, que aconteceu nos últimos anos do basquete feminino no Brasil, né? Mas eu era um fã de assistir tudo, tudo. Tudo começa lá com a Paula Hortência nos anos 90. Eu já tenho 42 anos, então eu uhum. vivi aquele momento. Eu lembro, Alessandra, do seu primeiro, quando você. Eu lembro de. Hoje eu estava até falando com um amigo meu também que gosta muito de basquete. Eu vou fazer uma live com a Alessandra. Vou ver se ela tem uma memória boa. Porque eu lembro de uma Copa América em 1993, quando você, um jogo contra Cuba, eu acho que foi um dos primeiros jogos que eu vi você jogar, que você era novinha, novinha, novinha. Aí você entrou, eu lembro direitinho, um jogo difícil, né? O Brasil não tinha pivô, estava sem Uhum. marca naquela época, né? Não tinha mais ninguém. Uhum. Aí você chegou lá, você era praticamente uma juvenil, né?
Eu lembro que você foi super bem no jogo, pegou um rebote, deu toco nas cubanas. E aquilo foi o seu começo, Nossa, né, de profissional, né? Eu lembro foi direitinho meu disso. começo. E aí depois Que veio muito. legal, ele lembra desse jogo, gente. Eu Olha, vem lembro. cá, eu não sabia que o Paulino Lamen é teu amigo que tá aqui na live. Você é Também, tá? pernambucano. Pois é, pois Ai, é. olha que mundo Mas pequeno. você sabia, Ale, que eu tenho uma foto, olha só em primeira mão, eu tenho uma foto sua no Mundial de 2006, tá eu, você e o Paulinho, estamos juntos, a gente tirou uma foto, eu tenho essa Ai, foto. Eu tenho essa foto. gente, Eu tenho essa é foto até hoje. você. E depois eu vou É, encontrar você em outro momento, que foi pois fora é, você das quadras. acredita? Pois Fora é. um círculo de amizades totalmente diferente. Meu Deus, que mundo pequeno! E eu vou falar para você, Ale, que naquela época eu não estava nem fazendo medicina ainda, então para mim era um momento de muita alegria ver vocês jogando, torcer para vocês. Eu também outro momento da sua carreira que eu não esqueço, olha só, estamos nem falando, vou falar de você. Foi aquela cesta que você fez contra a Rússia na Olimpíada acho que foi Sydney, que estava empatado, acho que o Brasil estava perdendo ou estava empatado. Você pegou a Tava bola, perdendo de um. perdendo de um, você foi lá pro garrafão, jogou a bola para cima, caiu. Aquilo foi, talvez tenha sido o último momento de alegria do basquete, se a gente for ver, né? Nos últimos anos todos, depois do Brasil realmente ficou difícil, né? A condição Uhum. aqui no Brasil, né? Infelizmente, a gente não quer desmerecer a geração atual, mas as coisas, o mundo mudou, o basquete mudou, tudo mudou, né, Alessandra? Aquelas coisas que a gente Sim. via no passado, veio o basquete americano, veio um monte de outras coisas que mudou um pouco como é visto o basquete. O basquete mudou muito, né, nos últimos anos, né? Uhum. E eu acho que eu fico triste, assim, sinto falta, eu até comento com colegas que eu fico vendo aqueles vídeos antigos no YouTube, eu sinto super falta de torcer, de ver, de vibrar. Eu sei que você é uma pessoa que está no esporte ainda, que está aí firme e forte, e a gente sente falta mesmo daquele momento que transmitia na televisão, que a gente via as atletas, torcia, era muito gostoso, né? Tenho muita saudade desses momentos, e vocês fizeram a gente muito feliz aí, com tantos resultados maravilhosos, sem apoio nenhum, né? Sem absolutamente nada, 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 com a confederação, com todo mundo dando apoio zero para vocês, né? Então acho que vocês são vitoriosas, e o que vocês fizeram a gente nunca vai esquecer, principalmente as pessoas que viveram no passado aí, que lembram de vocês, né? E a gente espera que uma nova geração apareça, que o basquete feminino volte a ter força no Brasil, né? Então a gente torce bastante para isso. Com certeza, eu também espero, estou torcendo para minhas companheiras. Muito obrigada por essa admiração. Gente, nossa, falou um pedaço da minha história que eu não esperava. Pois é, eu lembro Então, que, ó, Álvaro, eu tenho uma memória de elefante, eu lembro de muita coisa, eu lembro de tudo de base. Porque Alessandra, pensa num adolescente que eu adorava basquete, eu adorava, sempre gostei, jogava. E para mim era um momento que eu tinha de diversão. Eu estudava feito um doido, medicina, aquela loucura, né? O curso de graduação. uhum. E a gente assistia aquilo de uma forma, né? Era um momento de diversão, de alegria, de torcer, e a gente vibrava, chorava quando vocês perdiam, ficava de mau humor, falava com ninguém uma semana, não queria nem olhar, cara, vocês perdiam, eu ficava triste. Eu absorvia a tristeza para mim, era muito engraçado, né, isso, né? Como a gente, Que né? legal, gente. Tô Muito até legal. emocionada. Parabéns Eu tô... aí. A gente lembra, você acha que vocês devem ter uma legião de fãs do passado que vocês não sabem, né? Muita gente que torcia muito para vocês. Olha o Bet entrando aí. O Bet entrou, o Bet é outro fanático também que Eu sempre. sei, o Beto. Esse aí você Um conhece, né? abração, Beto. Esse aí é fanaticão também, igual a mim, né? E a gente ficou muito triste, né, Ale, com o cancelamento das Olimpíadas, né? Mas com o coronavírus, realmente, a gente não tinha muito o que fazer, né? Agora eu vou fazer uma pergunta para você, Ale. Se você imagina hoje você jogando, né? Você ainda joga, né? Eu sei que você ainda joga Uhum. campeonatos. Você ia sentir muito medo dessa questão do coronavírus, de ter contato com outras jogadoras? Como é que ficaria o esporte competitivo aí? Qual que é a sua opinião aí com relação a isso aí, o corona? Você acha que isso ia mudar, vai mudar muito o esporte coletivo? Você acha que as pessoas vão... Esporte de contato, né? O que você acha? Qual que seria o futuro disso aí? Esses esportes, né? Bom, eu falando da minha parte, eu estou me cuidando demais, Álvaro. Vou falar para você que
as pessoas não estão respeitando, muitas vezes sem máscara, ou põe a máscara. Agora a moda é máscara no queixo. Eu perguntei se é Pelo um amor de colar. Deus, Tem né? hora que eu saio na rua para comprar comida, eu falo, o que vocês estão fazendo? Eu, criança na rua, outro dia eu mandei para casa, porque tem hora que tem que ser grossa mesmo. Vai pra cá. E vou falar, eu não, nessa questão, primeiro estamos aqui para a questão de não baixar a imunidade, alimentação, exercício físico. Eu não saio na rua, ainda mais que eu moro no centro de São Paulo. Não é, povo, saúde não é saúde, porque já conversei com preparadores físicos, professores de saúde pública, jamais para o lado da fisiologia do esporte, e todos falam que não é bom, ainda foi os meus professores de pós, no Comitê Olímpico. E outra coisa, eu fico muito receosa. Eu vou falar para você, confesso que eu tô até no curso da Fiocruz lá, aquele curso do Covid. É mais para médico, enfermeiro, para quem está na primeira linha, não é para educador físico. Até mandei um feedback para eles. Vocês deviam fazer um módulo só para educador físico, profissional Sim, da sim, educação importante, física. né? Importante, Ale, Então, porque porque nós vamos ter. vocês estão Então, com aluno, né? Orientar criança, adolescente, né? Que vocês têm um papel por importante isso também, né? mesmo. Porque desde a segunda semana que eu estou em casa, que eu estou desde o dia 16, no dia 20, eu comecei a pensar quais são as condutas, como nós iremos fazer. Se uma criança assintomática começar a passar mal, o que você vai falar? Porque vai chegar um momento que não é o médico que vai estar lá, vai ser o educador físico. Como que nós vamos fazer? Então, eu estou estudando muito a parte respiratória, voltei a pegar os livros de fisiologia, parte cardiorrespiratória, deixei tudo do basquete de lado e agora eu estou focado em estudar isso, até mesmo um pouco da parte de medicina, por isso, para saber. Tanto que tem colegas meus que estão aqui da educador físico, que nós estávamos discutindo. Eu falei assim, olha, eu vou fazer uma live com um infectologista e disse, se quiser entrar lá, tem dúvidas, vamos perguntar, que é essa hora de saber o que está acontecendo realmente, porque, infelizmente, as notícias passam muito conturbadas. A minha irmã mora em Bérgamo, ela Nossa, ficou desde quarentena, desde o 17 de fevereiro, chegou o momento que teve depressão, porque nós imagina. somos muito órfãos, eu tive que levantar ela do outro lado do mundo, porque tem um menino de 2 anos e meio, então não foi fácil para mim a quarentena. Agora eu tô até mais aliviada que eles estão um pouquinho mais livres. Apesar que começou a aglomeração nas praças, na Lombardia, Imagina. fecharam praças e parques novamente. Essa É, semana já Ale. não tem praça e parque aberto. Então, Álvaro, a questão é essa. Quando começou a pandemia, isso é uma pergunta minha para você. Claro. É, como vocês reagiram no hospital? O que vocês achavam que eram? Ou vocês já tinham alguma noção que estava acontecendo? Pessoal, vocês também estão no bate-papo. Mande perguntas. Olha, Ale, quando começou os primeiros casos lá na China, a gente sempre ficou com medo dessa doença ter essa disseminação global, mas a gente não imaginava que essa velocidade de disseminação e que essa extensão geográfica fosse ser tão rápida e tão significativa, né? Então, assim, em poucos meses a gente viu poucos casos na China, os casos se duplicarem, centenas, milhares, depois os países vizinhos ali na Ásia, depois a Europa, depois Estados Unidos e Brasil, e agora a gente vê a doença chegando nos países de terceiro mundo, que é um grande problema, porque o sistema de saúde desses locais é muito diferente do que é o sistema do primeiro mundo. Se o sistema do primeiro mundo lá na Itália, você jogou lá, você sabe, né, como é que funciona toda essa questão de saúde, se eles ficaram esgotados, já com uma certa estrutura de saúde, imagina a gente aqui, né, com todas as dificuldades que a gente vai ter, estamos enfrentando agora nos hospitais, está tudo muito cheio, a gente cada dia está tendo cada vez mais dificuldade, leito de UTI, enfermaria. Esses pacientes são pacientes muito críticos, né? Eu acho que uma das lições que eu gostaria muito de falar, eu acho que você tem um público de pessoas jovens, de atletas, é que a doença realmente pode atingir todo mundo, independente de ser atleta, de ter um biotipo físico bom, de não fumar, de não beber. A gente vê muito claramente, Ale, que um dos riscos maiores de evolução para forma grave em pacientes jovens é a obesidade. Olha só, então eu acho que nesse momento a gente tem que falar para a população, o coronavírus é uma doença que claramente mostra para a gente a importância de ser saudável,
fazer atividade física, se cuidar, controlar as doenças de base, realmente combater alguns problemas que são gravíssimos no mundo, como a obesidade, o tabagismo. Eu acho que a lição do atleta, vocês que fazem a inspiração de muitas pessoas para fazer atividade física, é muito importante. A gente está vendo agora, tem que fazer alguma atividade. Não agora, né? Porque agora está impossível fazer qualquer atividade física. Mas eu Sim. acho que isso sirva de lição para as pessoas, para que, como é importante ser saudável, e como é importante nesse contexto de ser saudável, talvez fazer algum esporte, fazer alguma atividade física, supervisionada por um profissional da área da saúde, um profissional educador físico, é muito, muito importante, né? Então, a lição que a gente passa para as pessoas nesse momento de uma doença que está expandindo no Brasil, está um momento muito grave aqui em São Paulo e algumas capitais do Brasil, é que realmente as pessoas fiquem em casa, que as pessoas não saiam, que as pessoas comecem realmente a ler. A gente vai viver um mundo diferente daqui para frente. As pessoas vão ter que sair de casa de máscara. Aquela coisa latina que a gente tem de abraçar, beijar, encostar nas pessoas, a gente vai ter que minimizar isso durante muito tempo, né? Vai ser muito difícil a gente se adaptar, mas vai ser necessário. A gente vai ter que ter um distanciamento, vai ter que realmente a gente higienizar a mão toda hora, e a gente fica realmente trazendo um paralelo para o esporte, né? Vai demorar muito para que a gente volte a ter as atividades esportivas de alto nível, ir para o estádio, assistir um jogo, para um ginásio, aglomeração. Então, olha só, isso vai gerar um problema muito grande com relação até à parte de viabilidade, de patrocinador, né? Vai ser um momento que a gente vai ter que se reinventar. Como é que tem um esporte se não tem público, né? No ginásio para poder pagar, né? Então, é crítico, né? Mas agora, né, talvez não seja hora de pensar isso, seja hora de pensar no individual, na saúde, para a gente salvar vidas. Porque se as pessoas saem na rua, Lê, aumenta a disseminação do vírus, aumenta a quantidade de pacientes na UTI, a gente não dá conta mesmo, né? Então, a gente fica bastante preocupado, e uma das coisas que a gente precisa falar realmente é que as pessoas, não é bobeira, não é invenção da imprensa, não é uma situação que é tranquila, é muito grave, e as pessoas têm que realmente ter consciência disso. Sim, com certeza. O André Lobisomem já tem uma pergunta. Você acha que o carnaval teve influência na transmissão no Brasil? Boa noite. Olha, Ale, assim, é muito difícil a gente falar isso, né? Porque os dados brasileiros de saber se o vírus estava circulando ou não, a gente não testou muitas pessoas, né? E realmente, claro que no carnaval é aglomeração, as pessoas se juntam, mas se realmente tivesse tido uma transmissão muito efetiva no carnaval, logo depois já teria aparecido uma expansão absoluta de casos no Brasil. Então, realmente, a gente o carnaval não parece ter sido um momento onde a epidemia se expandiu no Brasil. Na verdade, depois do carnaval, realmente, depois de algumas semanas, com pessoas vindo da Itália, de alguns países da Europa, onde a epidemia tomou corpo no Brasil, e depois a transmissão foi pessoa a pessoa no dia a dia, porque o vírus é facilmente transmissível nesse contato pessoa a pessoa, né? Então, realmente, é pouco provável que isso tenha tido um papel muito importante na disseminação da doença, a questão do carnaval no Brasil, as pessoas... Porque seria muito difícil a gente proibir o carnaval sem ter muitos casos. Naquela época não tinha quase nada de casos, praticamente nada. Então é difícil, né? Epidemiologia é difícil, as condutas nesse cenário são duvidosas, às vezes a gente precisa, lá na frente, ver o que a gente fez de certo e de errado na questão da epidemia, né? Com certeza. Eu gostei do que o Paulino falou, que as porto-riquinhas eliminaram o Brasil e elas não vão para a Olimpíada, então eu fiquei muito feliz por isso também. Eu tô com ódio. Você sabe, Ale, que eu não assisti o pré-olímpico, né? E eu não assisti simplesmente porque eu esqueci do pré-olímpico. Aí um dia eu tava no YouTube e eu falei, meu Deus, quanto que vai ser o pré-olímpico? Aí eu peguei e falei, aí eu tava lá o vídeo de Brasil e Porto Rico. E na minha cabeça, o Brasil ia ganhar fácil de Porto Rico, porque o Brasil tava jogando bem, né? E tinha jogado bem. Aí quando eu vi que o Brasil perdeu, meu Deus do céu, eu fiquei tão triste. Porque aquele jogo, não sei se você assistiu o jogo, foi horrível, né? Não assisti, eu tava dando aula, foi 2 horas da tarde, eu dava aula numa escola, num projeto de basquete numa escola. Quando eu fiquei sabendo, depois que terminou a aula, mais ou menos umas 4h30, eu comecei a chorar. Eu voltei, eu tava chorando e com raiva. Com raiva. O Paulino Lamena tem uma pergunta aqui para você, Álvaro. Você particularmente acredita em reinfecção numa pessoa de forma ainda mais forte? Ou uma sequela de quem se infectou?
Olha, levemente? olha, Alê, essa é uma pergunta boa, né? É assim, você já teve uma doença. Imagina só, você teve o coronavírus, você melhorou, ficou bem, e é pouco provável, a gente não sabe ainda, né? Se você pode pegar de É. novo essa doença, né? Então é um assunto para a ciência responder. Na minha opinião, bem pessoal, eu acho um cenário difícil. Talvez você possa até ter um quadro depois de um ano, mas um quadro brando, não um quadro grave. A gente vai ter que responder isso para a ciência estudando, entendendo melhor, né? E a priori, parece que se você tiver uma segunda infecção, talvez tenha um quadro leve, porque você já tem uma imunidade prévia, você cria anticorpos. A dúvida é quanto tempo esses anticorpos eles vão durar no corpo. E se, por exemplo, daqui a um ano você se expõe de novo ao vírus, você pode ter uma doença grave ou mais leve. A gente não sabe isso. É uma pergunta muito desafiadora, tem que ser estudado. A gente espera que seja protetor e que você tenha uma vez já está curado, porque imagina só que problema para o mundo se a gente souber Nossa. que a gente vai ter de novo, quem já teve a doença, imagina as ondas, né? Então, assim, a gente espera que não, Aham. né? Pelo amor de Deus, né? O Sou J 91, o número de casos graves em pessoas adultas sem comorbidade é considerado alto no Brasil? Olha, essa é uma pergunta boa dele também. A maioria dos casos graves no Brasil são pessoas de idade, acima de 60, 70 anos, que têm alguma doença de base, elas são hipertensas, diabéticas, ou elas têm uma condição de imunidade baixa, têm algum transplante, ou tomam algum remédio que faz cair a imunidade, ou fazem quimioterapia. A gente vê a maioria esmagadora nessa parcela. Agora, isso não significa, Ale, que pacientes jovens também podem ter forma grave e evoluir para óbito. É a minoria, não é a maioria, é a minoria dos casos, mas isso faz a gente falar para a população mais jovem que tem que ter prevenção também. Principalmente, Ale, porque pensa bem, as pessoas jovens moram com idosos. Se elas saírem de Sim. casa, tiverem um quadro leve, elas podem passar para o pai, para a mãe, para os avós que moram na mesma casa, que aí sim o problema pode ser bem mais diferente, bem mais grave, você ter alguém idoso em casa e a pessoa ter uma forma mais grave da doença, tá? Tá. A Moda Seja Mel aqui está perguntando: uma pessoa foi positivada para a Covid-19, apresentou sintomas leves da doença. Quando precisará realizar nova testagem, especificamente teste rápido ou de swab? Olha, quando ela tem a doença, ela já melhorou. E às vezes a pessoa quer ter curiosidade de saber se ela foi Covid mesmo, porque o Covid pode ser muito parecido com o quadro de uma gripe comum. Não é todo mundo que vai para a forma grave. Tem gente que vai ter coriza, dor de garganta, febre. E Ale, o teste para saber se a pessoa já teve a doença é um teste que faz depois de 2 semanas, é a sorologia, que é a pesquisa do anticorpo. Então, o que acontece? Você vai fazer o teste depois, é a sorologia. Se vier positivo, provavelmente você já teve a doença, né? Você ter a questão de estar Uhum. curado ou não é uma resposta que a gente vai ter que esperar para saber, né? Mas é ideal esperar pelo menos umas 2 semanas para fazer esse teste. Porque na primeira fase da doença, ali eu detecto o vírus, é o PCR, que faz lá com um cotonetezinho no nariz, na Aham. boca. E na fase depois de 2 semanas, é o exame de sangue mesmo, é um exame chamado teste. Você pega o dedinho, fura, coloca o sangue, é um teste rápido que fica pronto aí em 30 minutos. Então, realmente, aí nessa fase, é melhor fazer a sorologia, tá? Tudo bem. O Matheus Peneluca, parece que nem todas as pessoas produzem anticorpos. Isso é verdade, Ale, porque olha só, o anticorpo, ele vai ser, pessoas que respondem bem são pessoas com imunidade boa, pessoas que são saudáveis. O que acontece? Pessoas com a imunidade baixa ou pessoas que têm algum problema de saúde, talvez elas não tenham uma resposta muito boa de anticorpo, né? Mesma coisa você pegar lá uma população, alguém que está fazendo um tratamento de quimioterapia, um paciente de idade mais avançada, talvez ele não produza anticorpos igual uma pessoa jovem, rígida, que não tem doença de base. Hum. Então, isso é um outro assunto que a gente vai ter que estudar melhor para ver se realmente você ser saudável favorece a sua resposta imunológica. Tudo acredita que sim, tudo leva a crer que sim. Ali, as pessoas que são mais jovens, que não têm doença de base, elas respondem melhor, elas produzem mais, têm uma resposta imunológica mais exuberante. Tá? É o que você falou no começo, né? As pessoas se manterem saudáveis, as pessoas estarem estáveis, cuidando da saúde, tendo hábitos de vida saudáveis, fazer ginástica, magro, controlar as doenças de base é muito, muito importante nesse momento para a vida, né? Não só para o coronavírus, né? Mas isso é bastante importante, né? Então, até um amigo meu que é preparador físico do
do time Sesc Vôlei do Rio de Janeiro, foi um masculino, ele é um grande amigão mesmo, tem vezes que nós trocamos ideias, artigos, até reflexões perante a qualidade de vida. Ontem ele mandou um artigo que ele escreveu, falando, até ele pôs uns dados muito interessantes, que é de 2018, 58% da população brasileira hoje está obesa ou quase obesa, pessoal. Então tem que tomar cuidado. A questão também, uma vez eu estava discutindo com uma professora de crianças e adolescentes, isso em 2017 na universidade, é a questão do obeso desnutrido. O que está acontecendo muito isso, não é verdade? Você que trabalha em hospital, vê que assim. Ale, a gente tem uma realidade no Brasil parecida com a realidade nos Estados Unidos. As pessoas comem mal, se alimentam mal. A gente tem essa questão de fast food, de comida, e que a gente não tem... E muita gente que é sedentária. A gente vê que o Brasil tem muita academia, as pessoas fazem ginástica, mas grande parte da população é sedentária, não faz esporte, não procura isso para a sua saúde no dia a dia. E realmente, a gente fica com a população que se alimenta mal, ela é obesa, mas ela é desnutrida, né? E isso a gente está vendo. Olha, esse final de semana eu fiquei no HC de plantão, e olha só, trazer para o nosso público que está nos assistindo. Aí eu fui contar quantos pacientes que estavam internados na enfermaria, uma das enfermarias, das milhões de enfermarias do HC que tem coronavírus, que eram mais jovens, abaixo de 40 anos, né? Que tinham obesidade. Ali, dos 10, pelo menos 6 eram obesos. Olha só o risco de evolução. Então, que isso, a gente sabe que a obesidade é um problema de saúde grave e não é de uma hora para outra que as pessoas vão perder peso. Elas têm que fazer um trabalho a longo prazo, com uma equipe multiprofissional que envolva nutricionista, médico, um preparador físico, educador físico. Então, é um trabalho a longo prazo e a gente precisa mesmo estimular que as pessoas agora, qualidade de vida, precisa ter um conjunto de fatores. Não é só ir no médico, é dieta. É difícil fazer dieta, não é fácil perder peso para quem está muito acima do peso, mas as pessoas precisam se tocar que isso é risco para um monte de doença, para câncer, não só para o coronavírus, mas o corona está mostrando para a gente como é importante ser saudável nesse contexto, principalmente para quem tem mais de 40 anos. Não é o nosso caso, olha que a gente é menos de 40, né? Graças a Deus, a gente é jovem. Graças a Deus. Mas a gente tem que pensar nisso mesmo e orientar a população, né? Eu acho que é tão importante. Ale, eu vou falar para você. Eu trabalho muito, mas eu tenho um personal trainer já faz quase 10 anos. E é a mesma pessoa que está comigo, que me ajuda a treinar, que puxa a orelha, que me leva para frente. É o dinheiro mais bem investido que eu tenho na minha vida. Eu não paro, mesmo às vezes eu estou um mês meio ruim de dinheiro, acontece que não está muito legal. E agora ele está me treinando online, às vezes, aqui ele entra, me manda fazer o treino. Eu acho que as pessoas têm que entender que nesse momento da vida, e qualquer momento, na verdade, a gente tem que pensar em atividade física orientada para um profissional, em pensar em perder peso. Isso é muito importante. Se você gosta de um esporte coletivo, melhor ainda, você tem várias vantagens de fazer um esporte coletivo, fazer amigos, socializar, entendeu? Então, acho que é muito importante esse momento a gente... E as pessoas, pelo amor de Deus, já que está falando de ginástica, não é para ficar saindo para parque, se pendurando agora, nesse momento do coronavírus. Faz atividade em casa, contra o peso mesmo, né, Ale? Você pode até dar umas dicas aí, porque não é para ficar saindo na rua, porque eu estou fazendo em casa. O que você está fazendo para manter? Me explica aí, o que você faz para manter a sua... Eu desmontei a sala, porque o pé direito também é baixo, né? Para uma pessoa de 2 metros, né? Faço polichinelo, joelho alto, squat, faço abdominal, core. Eu tenho umas séries que eu sou obrigada a fazer postural. E também eu monitoro crianças que têm essa probabilidade de ser obesa online, meninos que são muito altos, crescimento... eu tenho um menino que eu sigo, tem 12 anos, 1,90. Ele precisa fazer fortalecimento, ele não pode parar, senão o que acontece? Então eu dou aula também online, que é personal, não é grupão, cada um tem a sua necessidade, então eu sigo cada um no horário com a necessidade que precisa. De 25 minutos a 1 hora, depende, vai aumentando. Se a pessoa está sedentária, lógico que você não vai dar 1 hora num dia. Bom, perfeito. Aqui tem uma outra pergunta. Vamos lá. Odi Becker, boa noite. Se as pessoas que foi curada se recuperou de Covid, não é possível, através dessas pessoas,
curada criaram uma sorologia para combater a infecção em pacientes não infectados? Olha, Lê, eu entendi a pergunta do Odi, um abraço para ele. É o seguinte, quando você produz anticorpo, uma das estratégias que está sendo estudada aí pelo mundo, pela ciência, é você pegar o sangue desses pacientes, tentar isolar Uhum. do plasma o anticorpo e fazer um tratamento que é uma transferência desse anticorpo, que é uma resposta de imunidade, né? É como se fosse, Uhum. entre aspas, uma neutralização do vírus. Aí você pega lá um paciente que está mais grave no hospital, que está lá com quadro de pneumonia pelo Covid, pelo SARS-CoV-2, e você coloca o sangue desses pacientes que se recuperaram. Então, isso é uma estratégia que vem sendo utilizada aí no mundo como uma parte de linha de tratamento, não se sabe ainda o real benefício de tudo isso, mas passa a ser uma linha de experimento de estudo, o plasma de pacientes curados, o soro, onde você coloca um anticorpo, né, principalmente nos pacientes que curaram e evoluíram bem da doença. Né? Então, isso é uma possibilidade. Tem muitas coisas estudando, viu, Alessa? Muitas drogas. É verdade, porque eu estou Né? no grupo de exercício e Covid e nós estamos falando também sobre isso, porque essa questão do plasma, até, pessoal, ela foi proibida no esporte porque eles falam que é doping biológico. Então, isso já na Europa já fazem mais de 15, 20 anos que estão fazendo isso para curar certos tipos de doença, não é verdade, Álvaro? Sim. O problema de você dar plasma é porque tem várias. Quando você faz a purificação, você não consegue eliminar todas as substâncias, e aí, de repente, isso pode tornar mesmo como uma coisa de doping, você está tomando algum anabólico, alguma coisa, né? Então a gente realmente tem que ter cuidado no esporte competitivo, né? Realmente a gente tem vários problemas, e as pessoas, infelizmente, usam de outros meios para ter rendimento, né? E às vezes esses meios não Uhum. são permitidos pelas normas internacionais, das federações, né? Infelizmente, né? Eu duvido, Alessandro, que aquelas americanas não tomam as coisas. Duvido eu tomo. Né? Porque é muito Não, grande. mas aquilo ali o problema é a superalimentação que faz aí das escolas primárias. Eles É, comem tem muito, né? Eles comem muito, né? não, é mas na comida mesmo. Uma coisa que aqui tem hora que nós não Ô, temos, né? Ale, uma Os pergunta. melhores atletas. Hã? Quando você foi jogar na Europa, o pessoal. Que você era mais magrinho. Eu lembro quando você começou a jogar, você era mais magrinho. Aham. O pessoal te entuchou comida quando você foi jogar, aqueles campeonatos pra você ficar mais corpulenta. Como é que foi isso lá? Tive aumentar, eu sou como um pouco, aumentar o tanto que eu comia por porção e também trabalho com vitaminas, porque na Europa você sabe, né? Eles gostam muito de mandar na veia, né? Tipo, você Exatamente. toma sacos de vitamina não é comprimido, eu acho melhor porque não é prejudicial. Gente, estamos falando complexos vitaminos Não é bomba, né, Ale? intravenoso, não é doping, é outra coisa, por Exatamente. favor. Então, eu tive que fazer tratamento principalmente no primeiro ano, por causa disso, que eu era muito, muito, muito magra. E aí Então, eu não fui dá aquelas. começando a adquirir um pouco de massa muscular, foi assim. Imagina, né? O Porque André, imagina aquelas jogadoras tudo gigante, né? Aquelas pivô forte, as né? costas sim, eu dava metade de algumas. O André, o André Lobisomem, ele relata que saiu uma notícia que quem já se recuperou e fez teste novamente, se der positivo, é porque o exame não diferencia o vírus do morto do ativo. Qual é a sua opinião sobre isso? Então, tem um exame ali, que é o PCR. O PCR é o seguinte, é um exame O que vê a PCR. presença do vírus, né? O que que acontece? Às vezes, se você está melhor e você faz o PCR lá na fase mais final da doença, depois de 2 semanas, ele vem positivo, isso não significa que você tenha a doença. Pode ser só um fragmento do vírus morto já. E porque o PCR detecta Aham. pedacinho do vírus. Então, ele não é um bom exame para ver se a pessoa ainda tem a doença e ainda está transmitindo. Porque é muito difícil, depois de 2 semanas, mesmo com PCR positivo, você está transmitindo. Simplesmente, o que pode ser só um fragmento de vírus morto, isso não significar um potencial de transmissão da doença, né? Então, isso aí tem que tomar cuidado. O melhor exame para fazer depois de 2 semanas não é o PCR, é a sorologia, que vem a pesquisa do anticorpo, né? Com Uhum. todos os problemas desses testes, são testes novos, que a gente tem que melhorar, sofisticar mais a técnica, para ter resultados mais confiáveis no dia a dia, né? Isso é importante.
A doutora Ana Luísa Rosas, ela diz assim, é tudo muito novo e desconhecido nesse vírus. Ontem mesmo saiu uma reportagem sobre o aumento de casos de AVC, derrame, em pessoas infectadas de Covid, principalmente os mais jovens. Acreditam? É verdade? Eu não vi porque eu não assisti, parei de assistir televisão. Olha, respondendo a pergunta dela, a gente ainda não viu isso nos hospitais. A gente vê, claro, eventos de trombose em pacientes, alguns pacientes com coronavírus que podem propiciar aí, um AVC, mas isso não é um cenário muito comum, isso é muito raro, pode acontecer. Como toda doença nova, toda manifestação pode aparecer numa quantidade pequena de casos, mas isso não nos preocupa por enquanto, né? A gente tem que esperar as publicações. Isso não é uma situação frequente no dia a dia. A gente costuma ver alguns pacientes, alguns fenômenos de trombose, mesmo por alteração da coagulação, e principalmente em pacientes mais idosos, com doença de base, muito acamados, com fator de risco, a falta de ar muito importante, tomografia muito feia. Então, pacientes num contexto de gravidade maior, né? Mas, claro, isso pode acontecer em outros pacientes também, mas com uma frequência muito, muito menor. Deixa eu perguntar até uma pergunta, porque agora todo mundo acha que a heparina vai salvar o mundo, né? E tipo, porque eu já tive problema de trombose por viajar muito na Europa e eu tive que tomar heparina e eu nem sabia que no Brasil não tinha, não se vende em farmácia heparina injetável, tipo, como Sim, remédio sim, de. sim. Então, mas a heparina não tem contraindicação? Tem, olha que loucura. A gente tá. É muito complicado essa doença de coronavírus e os fake news. Porque o que que aconteceu? No começo, a gente começou a estudar a cloroquina e até hoje a gente não sabe se funciona direito, a gente acha até que não funciona direito. As pessoas foram lá e compraram quilos de cloroquina na farmácia sem a mínima indicação. Sim, Aí agora tem um estudo só que diz que talvez a anticoagulação possa ser benéfica em alguns pacientes graves só, não todos. alguns, E você, olha, né? eu vou contar uma história para você. Hoje tem uma amiga que ela é casada com o marido dela, tem problema, teve trombose e ele toma anticoagulante. E ele foi na Sim. farmácia hoje comprar e não tinha, porque o farmacêutico falou que um monte de gente foi comprar um anticoagulante sem a mínima Ai, indicação. meu Deus! Você acredita? Não há indicação alguma de tomar anticoagulante oral em casa. As pessoas têm que tomar muito cuidado. O que, que pode acontecer se você tomar anticoagulante? Você pode sangrar em locais graves, em locais do intestino, pode sangrar no cérebro, pode sangrar e fazer mancha na pele. Então, não é para tomar, não é de forma alguma para a população procurar comprar sem supervisão médica. Isso é uma indicação para tomar em pacientes graves. O médico vai selecionar qual paciente vai dar anticoagulante. Então, muito, muito cuidado com isso, nas orientações para a população. Então, procure a opinião de médico, né? Procure a opinião de um profissional da saúde antes de fazer qualquer coisa errada aí, tá? Graças a Deus que no Brasil não vende heparina injetável na farmácia. Graças Melhor, a Deus, né? senão o povo já tava aqui, per, na barriga. Imagina, Meu imagina. Deus, que ignorância. Ignorância, né, Ale? O É Paulinho da difícil, né? Mena, o, o Paulinho, não, a Paula Helena, desculpa, até li errado, depois dessa, gente, eu tô até perdida aqui. É A muita gente, Paula né, Ale? Helena Lima é uma grande amiga, doutora Alva. Doutor Álvaro, você é a favor do lockdown? Olha, Ale, a questão do lockdown tem a ver muito com a capacidade do local de absorver a demanda de pacientes. Se você está num lugar, olha só o cenário, onde você tem poucos leitos de UTI, você não tem muitos hospitais. Aí você começa a ver a epidemia crescer, 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 crescer. E se você não fizer lockdown, vai morrer gente sem ter vaga de hospital. Então, o cenário do lockdown, ele é indicado quando tem uma epidemia muito crescente no local sem nenhuma estrutura. Porque se eu não fechar o local, vai morrer um monte de gente nesse local. Isso aconteceu no Maranhão. Imagina só no Maranhão. Olha, imagina só, Ali, você está num local, numa Nossa, cidade, onde você tem poucos leitos de UTI, tem poucos profissionais, e aí sim. você fala, ah, não, vamos abrir, vamos deixar as pessoas saírem na rua. E aí você começa a ter, de um caso, uma pessoa doente pode transmitir para até 3 pessoas. Aí se eu abrir, se eu não fizer lockdown, uma para 3, 3 para mais tanto, aí vai crescendo, 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 e aí você tem praticamente uma situação
de muitas pessoas morrendo. Então, o lockdown ele é indicado não em todas as situações, mas em alguns locais onde você tem um grande crescimento de casos, sem ter a mínima estrutura de absorver essa quantidade de pacientes graves. Aí você mata as pessoas. Simplesmente chega a gente no hospital, onde você não tem nem material para entubar, você não tem nem ventilador mecânico, a pessoa morre na sua frente. E aí é muito triste. Na Itália, eu tenho uma amiga também que mora na Itália, ela me contando a história, Ale, de chegar no pronto-socorro 10 pacientes e ter que escolher quem você vai É entubar. verdade. É muito triste isso, né? Então, se a gente já viu exemplo de outros países do mundo onde aconteceu isso, por que a gente não evita isso ao máximo aqui no Brasil? As pessoas não entendem. Tudo bem, a gente entende, né, Ale, que ficar sem trabalhar, ficar sem receber dinheiro é muito complicado, a gente tem conta para pagar. Mas assim, do ponto de vista de saúde, de medicina, de hospital e de tentar salvar vidas, que a função da saúde é essa, é muito complicado a gente falar, abre tudo, vai todo mundo para a rua. A lockdown é muito grave mesmo, mas talvez seja uma situação importante para prevenir mesmo carnificinas, de todo mundo morrendo mesmo se não tiver condição de serviço de saúde para isso, né? E montar UTI, Ale, é muito difícil montar UTI de uma hora para outra, ampliar a quantidade de leitos, contratar profissional. O Brasil é muito burocrático, você sabe disso, na hora de contratar, Uhum. existe muito desvio de verba, é muita coisa triste que a gente sabe que infelizmente existe. Então você viu aí o pessoal comprando ventilador, vendendo ventilador falsificado. Olha isso. Uhum. Chegar aqui e comprar. Já que você falou do preço, quanto custa hoje da aparelhagem, nem quanto custa o paciente? Para pôr as contas na cabeça do pessoal, quanto custa hoje para você um leito de UTI? Mais Olha, ou Ale, menos. 20 o mil leito, reais? um leito de UTI a É. diária, em alguns hospitais privados, pode passar de 5, 10 mil reais a diária. Vamos fazer um cálculo. Esses pacientes, geralmente, eles ficam internados pelo menos 2 semanas. Então, faz 14 vezes 5 é quanto que dá. É um número muito alto. Imagina só você for pagar isso do seu bolso, né? É isso que aconteceu com a doença lá nos Estados Unidos, onde lá não tem SUS, né? E as pessoas que não têm É. seguro-saúde, o que acontece quem não tem seguro-saúde? Lá nos Estados Tá Unidos, morrendo na rua, em morrendo na Manhattan. rua. E quem morre, Ale? A minha amiga falou para mim, eu tenho uma amiga que mora em Manhattan. Quem morre? A pessoa que não é marginalizada, que imigrante, as populações que não têm acesso à Uhum, saúde, né? Nos Estados uhum. Unidos, a mortalidade se concentrou muito nas populações que não tinham acesso ao serviço de saúde, não tinham Sim. insurance, né? O convênio de saúde, né? Então Insurance. é complicado, muito triste, né? Isso, né? Você morrer porque você não tem condição de pagar lá uma exorbitância. Imagina só, e não é só o tem que pagar aparelho, ventilador mecânico, Então, tudo isso. antibiótico. É muito mais do que esses 5 mil reais por dia se você pôr no papel, né? Então é muito caro essa doença para o sistema de saúde. É muito. E o impacto de tudo isso, né, para quem num país de terceiro mundo. Imagina só uma epidemia dessa ali na África, em locais onde não tem acesso de saúde, né? É uma catástrofe, né? Então, o cara do OMS lá, o poderoso do OMS, ele toda hora fala: eu tenho muito medo quando a doença chegar nos países de terceiro mundo. E é isso que está acontecendo agora. A gente está vendo. Já foi um desastre na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, e mesmo países bem, teoricamente, de primeiro mundo e com saúde mais estruturada. Imagina só em países da Ásia, da África, onde a saúde pública está relegada a um terceiro, quarto plano, né? Sim, meu primo mora no Quênia porque ele trabalha para uma empresa britânica há 2 anos em Nairobi. Lá às 7 horas da noite a polícia sai dando cacete, porque é toque de recolher, porque é a única coisa que eles podem fazer. Não é tirando o direito de ir e vir nem nada. É o único jeito, porque se aumentar o número, já tem casos lá em Nairobi, mas se aumentar o número de casos, dizima a população de Nairobi. Essa é a Com verdade. certeza, é Porque não complicado, tem. né? E o meu primo tem o seguro saúde internacional porque é obrigado, porque ele trabalha lá por causa de visto de trabalho, mas não é porque todo mundo tem. Tem uma pergunta aqui do Rubens Lucinari. Meu irmão trabalha no HC, está gripado. Prescrever o Tamiflu e ele entra na lista de Covid, mas não sabe se ele tem ou não. Essa é uma pergunta interessante. Ele trabalha no HC e tá tomando Tamiflu, tá em casa, isolado. E se É, ele tá na lista ou não?
Olha, Lê, todo paciente com síndrome gripal que tenha, porque os sintomas da Covid eles podem ser muito parecidos com uma gripe por influenza mesmo. Então, como é que você faz? O profissional de saúde é um grupo mais vulnerável mesmo, ele está mais exposto, ele pode ter mais risco de ter a doença. Então, você afasta imediatamente, porque se ele está no hospital, ele pode transmitir para outras pessoas, inclusive para pacientes que não são Covid, né? Aí você entra com as Uhum. medicações até você ter o resultado, ele fica afastado pelo menos 7 dias. Se confirmar que é Covid, aí ele fica 14 dias afastado. E esse teste, Ale, para fazer o PCR, ele demora alguns dias para sair, não é imediato. Então, ele é É. afastado preventivamente para que ele não transmita para outros pacientes, para a segurança dele também, dos outros funcionários. E a gente entra com algumas medicações até que a gente tenha o resultado desse painel de vírus que a gente pede. Pede influenza. Por isso que a gente entra com o Tamiflu lá para esse paciente. Porque se ele for influenza, ele já está coberto. Mas muitas vezes não é, a gente suspende o oseltamivir, o Tamiflu, né, que é a droga que a gente utiliza. E se vier positivo para Covid, vai ficar 14 dias afastado. A gente orienta os sinais de gravidade para ele procurar o pronto-socorro se ele tiver falta de ar, desconforto para respirar, aí ele volta, né? Mas a gente está vendo muito profissional de saúde pegar ali, é muito triste mesmo, porque quem está na linha de frente lá se expõe mais, e assim, por mais que a gente tente usar máscara o tempo inteiro, 24 horas, chega um momento que os profissionais descuidam, porque é humano errar, as pessoas não conseguem acertar 24 horas por dia, tem que lavar a mão toda hora no hospital, é uma tarefa ingrata, Uhum. você está o tempo inteiro prestando atenção, não pode, né? Mesma coisa se tivesse que tá num jogo de alta competitividade e durante 24 horas você não pode piscar o olho que alguém vai lá, pá, rouba a bola sua, entendeu? Então imagina só para o profissional de saúde a dificuldade que se tem de estar o tempo inteiro ali olhando, prestando atenção, e aí chega alguém que chora, que fala, oh, pô, tô preocupado, que morreu alguém que eu conheço, ou a minha colega está afastada. Então, é uma coisa assim que a gente tem que consolar as pessoas, passar tranquilidade, ao mesmo tempo controlar nossos medos internos, né, que a gente tem. Então, é muita coisa Aham, isso mesmo, né? mesmo. Olha aí, vou dar um beijo para minha amiga Jéssica. Tô entrando todo mundo que gosta de basquete, Ale. E a Jéssica também é das Ai, melhores que amigas da gente. legal! Fico Ela contente, pessoal. é outra que viveu essa época aí do basquete, da Paula, da Hortência, de você, da Janete, nós somos órfãos de vocês, né? Isso é uma coisa que é muito Obrigada triste, pelo carinho, né? gente. Vocês me deixam até envergonhada. Ó, última perguntinha aqui, porque daqui a pouco o Instagram nos derruba. André Lobisomem pergunta: como é muito importante usar a máscara, não seria também importante usar os óculos, já que acho que pelos olhos também transmite. Tem transmissão ocular, Nas primeiramente? tem, pode ter. A transmissão por via respiratória pela boca, das narinas, ela é mais importante, né? Então, se eu estiver usando a máscara de tecido de pano, agora que é o dia a dia da população em geral, já vai ter um belo mecanismo de prevenção. Se tiver a pessoa usar, quem está na frente está usando, já é bastante importante. Agora, a questão da proteção ocular, ela está mais vinculada para o ambiente hospitalar, onde você pode fazer alguns procedimentos, onde pode espirrar numa velocidade maior, uma quantidade maior. Então, obviamente, você está usando óculos no dia a dia, se você usa óculos, tem algum problema relacionado, você tem que fazer a limpeza do óculos também, né? No hospital, a gente usa algumas máscaras que vão ter um poder de vedação até da região da mucosa, aquela face shield que a gente fala. Mas isso é muito mais para o cenário de transmissão intra-hospitalar. A gente está vendo as pessoas vender essa máscara na rua. Você pode usar, sim, mas tem que usar a máscara de pano tecido por baixo. Não pode esquecer de estar usando máscara, de lavar as mãos, de tomar cuidado quando você encostar em alguma superfície. Então, a máscara pode Sim. dar falsa sensação de proteção. Então, você tem que estar usando todos os equipamentos de proteção, mas ter aquele hábito que a gente vai ter que enraizar na cabeça, que é o distanciamento. Ale, cumprimentar, abraçar, vai ser algo que a gente vai ter que, por muito tempo, não fazer, né? Isso é triste, mas é a grande verdade, né? Ah, eu tenho pavor quando eu vejo a pessoa vindo na minha direção na rua que eu vou comprar alguma coisa. Ou no supermercado eu saio correndo. Isso Imagina, Ale, porque, como é que você gente, faz? Como é que você faz se vem um fã seu? Alessandro, eu te amo, quero tirar uma foto com você, vou te dar um beijo, um ó, abraço. ó, ó Imagina aqui, agora. gente, olha aqui, ó, uma dica. Essas luvinhas aqui, ó, você tem que ir no supermercado lugar que tem gente que pega muita coisa, como correio, banco, ó, no caixa eletrônico, usem essa luvinha, não é verdade, doutor?
Ale, eu vou te dar uma dica de luva, é uma coisa interessante, né? Porque a luva, às vezes, pode ser até problemática, porque às vezes as pessoas não sabem tirar as luvas de forma adequada. Ela se contamina na hora de Ah, tirar a isso é luva, né? verdade. Então, a melhor coisa no dia a dia que a gente tem que orientar para a população é supermercado, ó, supermercado, vai, escolhe um horário bom para ir, que tenha menos pessoas É no lógico, supermercado. não vou em lugar que Não tá vai cheio. horário de pico para os lugares. Eu sei que é difícil a gente prever esse tipo de coisa, mas é melhor a gente pensar dessa forma. Vai com a máscara de tecido de pano. Se você tem Sim, seu eu tenho, vários. álcool gel portátil, leva o álcool gel portátil. Chegou em casa, lava a mão bonitinho. Cadê o álcool gel, Ale? Mostra para mim seu álcool gel, eu quero ver. Aí, muito bom, Ale. Excelente, né? Aqui, ó, É, ó, ó, aqui, ó. Ah, vou Ale, mostrar até Ale, outra coisa aqui, ó, que eu comprei para limpar o tênis. Cadê Ale, vamos minha... pensar. Eu gosto de fazer analogia com basquete, porque você sabe que eu sou apaixonado por basquete, né? Imagina como seria um jogo de basquete na era Covid agora. Imagina. Olha A isso gente aqui, ia. ó. Olha lá. Borrifador para sola de tênis, Olha com só, água e cloro. tá preparado, hein, Ale, para tudo aí, hein? Muito Eu bom. tô, né? Não, pelo amor de Deus. Não, eu nem penso nisso agora. Eu penso de todo mundo estar sãos, Isso não mesmo. ter problema e ficar tranquilo. Tem uma perguntinha aqui, ó, rapidinho antes que nós caímos. A Luciana MVP. Oi, Lu. Oliveira MVP tá perguntando: no Brasil não existe fábrica de respiradores máscara? Se existe, por que compram da China? Doutor, Olha, sabe Ale, responder sobre isso? Ale, o que Essa é acontece? muito importante não saber. Existem, claro, produtores nacionais dos equipamentos de respirador, mas a demanda que teve agora, a gente não consegue dar conta. E tradicionalmente a gente exporta esses equipamentos de outros países do mundo. Então a gente precisa. Imagina só esse momento onde a gente precisa triplicar, quadriplicar, 10 vezes mais, a gente não dá conta de ter produção nacional. E lembrar que todo mundo está precisando de equipamento de proteção individual. Então a demanda de exportação dos países aumentou muito. E com essa questão do tráfego aéreo prejudicado, são vários fatores que vão prejudicar a chegada desses equipamentos e realmente dar conta de uma proteção, de uma produção em quantidade muito maior do que a gente estava acostumado a fazer e dar conta de fornecer para os hospitais é um grande desafio mesmo, né? A gente não utilizava essa proporção de máscara cirúrgica N95, a gente não precisava dessa quantidade de ventiladores, né? Então todo mundo foi pego de surpresa, todo mundo foi pego de calça curta e o mundo, não é só o Brasil, né? A gente tem que pensar que imagina só o mundo inteiro pedindo para a China, para os fornecedores, eu quero tantas unidades, em quanto tempo, num transporte aéreo que está diminuído. Então, assim, todas as dificuldades da gente pedir os EPIs, os equipamentos, os ventiladores, eles chegarem em tempo hábil, sem contar que existe concorrência externa. Chega lá, alguém fala, eu pago mais se você me entregar mais rápido. Então, olha só o Estão fazendo problema. leilão. Né? Leilão total. Eu vou pagar mais. Tá parecendo selecionando jogadora, né? Os drafting da NBA, né? Tipo, quem paga mais, É. leva mais, né? Uma loucura, né? Uma loucura mesmo, né? Ai, pessoal, tá chegando ao fim da nossa live. São lives de quarentena, todo mundo, os seguidores que estão sempre aqui. Nós temos. Eu quero que você deixe a sua mensagem, porque eu estou vendo que você, mesmo estando ali na linha de frente, tem hora que você tem que responder um canal, você está muito tranquilo. O que você faz para ficar tranquilo nesse tom? Porque eu sei que você tem seus medos, porque nós somos seres humanos, mas o que faz você tranquilizar? Você pode passar uma mensagem de quarentena para o pessoal, todos os seguidores que estão aqui? Por favor, Olha, Álvaro. Ale, a gente tem que ser tranquilo nesse momento, apesar de todas passar muitas coisas na cabeça da gente, porque a gente está ali na linha de frente com o aluno, com o residente, com o colega, e a gente vê muito sofrimento, né? Vê muita dúvida, vê muitas pessoas ali Uhum. preocupadas, né? Então a função nossa, além de estar estudando o tempo inteiro, de tentar passar uma informação de qualidade para a população, é uma doença que muitas pessoas falam um monte de baboseiras o tempo inteiro, e não é só população em geral, mas médico também, muita vaidade às vezes dentro do hospital, pessoas querendo Uhum. colocar alguns tratamentos como definitivos, a gente sabe que não tem nada definitivo para o coronavírus, mas a gente tem que buscar uma forma de disparar a cabeça, né? De tentar chegar em casa e dormir bem, descansar bem, se alimentar bem, isso é importante, né? Às vezes eu me pego, às vezes entrando no YouTube para ver jogo antigo de basquete, para dar risada, às vezes os seus jogos lá
antigos. Ai, que legal! Eu dou risada porque, assim, eu queria muito estar vendo coisa nova, mas a pessoa ficou vendo lá os jogos do passado. Esses dias eu estava vendo na internet, não sei se você viu, a FIBA colocou no site da FIBA a final Brasil e China lá do Mundial. Você estava na final, né, em Eu 2000. não tinha aquele jogo HD. Nossa, eu fiquei maravilhado. Eu tava torcendo um dia à noite aqui, eu torcendo pra mim mesmo. Mas Eu olha que torcendo. engraçado. O que eu achei mais engraçado foi a narração do cara, era a narração britânica, né? Versus a narração do É, Luciano do Vale, né? O Luciano do Vale gritava. "Ah!" E o britânico, aquela tranquilidade para narrar o jogo, né? sempre no Tirou a mesmo tom. emoção do jogo, né? Porque aquele jogo foi tão emocionante. O Luciano do Vale, praticamente, ele entrava na quadra com vocês narrando, né? Era uma paixão que acho que ele gostava muito de basquete de vocês também. Aham. Mas voltando à resposta, eu tento fazer as coisas que eu gosto, que me dão prazer, eu tento esquecer um pouco quando eu estou fora do hospital. É difícil porque o celular toca toda hora, a gente é solicitado pelos pacientes, pelos médicos no hospital, nossos colegas, né, que a gente gosta muito, admira, né? Eu acho que é um momento de união de todo mundo, a gente perdeu um pouco essa questão da vaidade. Médico é um ser muito vaidoso às vezes, né? E a gente tem que esquecer disso um pouco, estar junto todo mundo, buscar aí a tranquilizar a população, mas ao mesmo tempo alertar, ter aquela coisa de as pessoas estão minimizando muito da doença, a gente tem que o tempo inteiro estar falando, não é desse jeito, a gente tem que respeitar essa restrição à circulação, a gente tem que saber os motivos de procurar o pronto-socorro e saber que isso vai passar, mas não é algo rápido, vai demorar muitos meses, a gente vai ter que acostumar com uma nova ordem de comportamento, isso vai ser para o trabalho, para o esporte, né? A gente vai ter muita Isso dificuldade mesmo. de voltar para o esporte competitivo, principalmente os esportes de contato, né? Que a gente vai ter muita dificuldade Uhum. de voltar. A gente fica triste, né? Aquela história das Olimpíadas também foi uma decisão muito acertada, não tinha como ter Olimpíada mesmo, por mais que as Não. pessoas, os amantes do esporte tenham ficado tristes, né? E tudo, mas eu acho que a gente tem que esperar isso passar com calma, ter muita tranquilidade, se proteger, porque se você se protege, você protege quem está do teu lado, quem você ama, quem você tem carinho, né? E as coisas vão passar, né, Ale? A gente tem que esperar que surja uma medicação efetiva, que os estudos de vacina deem respostas boas daqui a 1 ano, 2, a gente sabe que esses estudos são lentos. E vida que segue, vamos tentar nos exercitar dentro de casa, né? Fazendo atividade sem sair, cuidando da saúde, se alimentando bem, dormindo bem, e tentando se divertir, dar risada, assistindo televisão, vendo jogos de... Ó, vou dar uma dica, ó. Entra no YouTube, vê todos os jogos da Alessandra, vê a final do... Ó, 3 jogos que vocês têm que ver. A final do Mundial, em 94, Brasil e China. Aí vocês veem também Brasil e Ucrânia, a semifinal olímpica. Aí depois vocês veem Brasil e Rússia, aquele jogo lá em Sydney. Esses 3 jogos a decorou, entendeu? Esses jogos dá felicidade de assistir. Né? Não vai ver Brasil e Porto Rico, não, porque dá tristeza de ver essa seleção aí. Eu fiquei muito triste. Não vai ver jogo antigo, Ai, né? Álvaro, obrigado pelas dicas, até pelos jogos, tá vendo? Eu não falo muito sobre as pessoas assistirem os jogos. Brigadão pela dica. Olha, pessoal, deixa a sua rede social, algum lugar que você pode responder, porque agora tem só consulta online, alguma coisa, se alguém tem alguma dúvida muito pertinente, possa te encontrar, por favor. Obrigado aí, eu estou totalmente disponível para ajudar todo mundo. Fico muito feliz aí. Podem perguntar no meu Instagram que eu respondo. Ale, parabéns. Eu adoro muito você. Espero que você continue inspirando pessoas a fazer o esporte aí. Você é uma pessoa muito importante, foi muito importante ainda para o Brasil, para o basquete. Então a gente precisa de ídolos para que